Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu atrasei hoje. Eu acho que é o calor. Será que é o calor? Ai, gente, tá muito quente aqui. Eu não sei se tá aí. Aqui tá muito quente, galera. Tá bem quente. Pelo que eu vi aí, a previsão da semana vai ser calor, viu? Bom, eu atrasei, mas eu cheguei. Como sempre, né? Todo domingo é dia de live. E aí eu não marco o horário com vocês, por quê? Porque domingo, final de semana é corrido. Às vezes você acorda tarde. Ó o Douglas aqui, o Santana. Calor demais. Calor, meu amigo. O negócio tá bom pra ficar na praia, viu, gente? Ou na piscina. E na praia com guarda-sol, porque embaixo do sol também eu passo mal. Ninguém merece. Tá muito quente. Amiganinha, um beijo. Bom, gente, hoje eu até tinha comentado a semana passada com vocês no domingo que o tema da nossa live seria sobre a guerra, né? Que tá acontecendo, da questão da Rússia, a questão da faixa de Gaza, né? Mas uma outra visão, uma outra interpretação, né, do que tá acontecendo, porque eu acho que já tá muito repetitivo, tá bem cansativo também, mas a gente tem que falar sobre isso. A Aninha largada na cama aqui com o circulador. Pois é, amiga, tá quente, viu? Olha, quem tiver um circulador, um ventilador, um ar-condicionado aí, aproveita, porque realmente sem circular ou um ventilador que seja um circulador não dá não, tá muito quente. Antes da gente começar, gente, o que eu queria falar, né? A live ela vai ficar salva, tá? O meu objetivo nessa live, aqui nesse nosso bate-papo de hoje, não é atacar nenhum dos lados, não é julgar nenhum dos lados, não é criticar nenhum dos lados, é trazer algumas reflexões, né, que eu acho que tem que ser consideradas, né, e inclusive numa tentativa até a minha live de combater e de fazer a galera refletir sobre alguns comentários que eu tenho lido aqui na internet, né, infelizmente, alguns comentários bem tristes, né? Então eu acho que é importante a gente parar para refletir. Então, obviamente, cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem uma forma de enxergar e uma forma de encarar e interpretar essa situação. Então, eu acho legal a gente se posicionar, se for fazer os comentários, compartilhar a live, mas eu peço sempre com muito respeito, com muita educação, porque essa questão de respeito e educação, né, essa questão de uma linguagem não violenta, eu acho interessante até abordar isso, tema para uma outra live, né, porque eu realmente tô percebendo isso já há um bom tempo nas redes sociais. Você divergir da opinião do outro, você tem todo o direito, né? Ninguém é obrigado a concordar com o outro, mas eu vejo realmente uma falta de empatia, uma falta de cuidado, né, por assim dizer, na hora de você se colocar, na hora de você manifestar a sua opinião, mesmo que de forma crítica ou de forma divergente, né? Então eu peço para que aqueles que estão assistindo ou que forem assistir depois ou ouvir, que tenham esse cuidado, mesmo que vão se manifestar, tá? E que tenham uma opinião divergente da minha, tá tudo bem, né? Eu acho que ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Bom, o que eu quero, vamos então ao nosso tema, tá? Feitas essas considerações, pontuações iniciais. Eu, assim, quando ocorreu, né, a invasão ao território de Israel, né? Foi no dia 7 de outubro e eu me lembro assim, as informações ainda estavam um pouco perdidas, né, naquele dia, e eu fiquei bem triste, fiquei bem chateada com o que aconteceu, fiquei bem tocada com o que aconteceu, né, como também a questão lá da Rússia e da Ucrânia também, enfim. E na segunda-feira eu me lembro que, gente, assim, de domingo para segunda, foi um dia bem energeticamente pesado para mim, né? Inclusive até na academia eu fui treinar e eu até cheguei lá, comentei com o pessoal, falei, gente, eu tô muito pesada energeticamente, toda essa situação do planeta aí, eu não sei se vocês estão percebendo, mas assim, foi difícil, né, pra eu até dormir, assim, sabe? E por mais que eu não estivesse acompanhando o tempo todo, né, você entra aqui pelo menos
na rede social que eu tô fazendo a live, que é o Instagram, e aparece ali no feed, né? Então você acaba lendo, você acaba olhando, e também depois fui procurar saber no YouTube. Então são situações que deixam a gente bem chateada e energeticamente, espiritualmente afeta, né? Pelo menos a mim, né? Não sei se todas as pessoas tiveram essa percepção, tiveram essa sensação de realmente sentir algo pesado no planeta, né? Que eu tive essa sensação, essa percepção. E isso ao longo dos dias, tá? Isso não foi só um dia, não, foi ao longo dos dias. E aí, sempre falando, galera, vamos fazer oração, vamos rezar, vamos pedir, né, para que as coisas se acalmem, os ânimos se acalmem, e sempre com muito cuidado na hora de ver um post ou não na internet, né? É importante destacar que eu não estava no momento, né? Eu não estava lá em Israel no momento que aconteceu a invasão, como eu não estava no momento em que aconteceu também a invasão ali na faixa de Gaza, né? E então eu acho que muitos dos que estão me assistindo, me ouvindo agora e vão me assistir, me ouvir depois, também provavelmente não estavam, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente que está do outro lado, né? A gente recebe uma informação que muitas vezes pode não ser uma informação verídica, porque se nós não estamos lá no local, nós não estamos vendo ali os fatos, provavelmente nós não temos ali uma informação totalmente verídica, seja para mais, seja para menos do que aconteceu realmente, tá? Então isso é importante destacar. Uma coisa que eu até vi aqui na internet, gente, eu não sei se até que ponto isso é verdade ou não, mas eu vi um depoimento de um sobrevivente ao ataque, né, de Israel, que estava no dia lá na festa, no dia 7 de outubro, e ele comentou que ele não sabia que o local do show iria ser próximo, entre aspas, à faixa de Gaza. Porque essa informação foi liberada 1 hora antes do início do show, né? Então foi essa informação que eu vi de um dos sobreviventes, tá? Ele disse até que se ele soubesse que era a próxima faixa de Gaza, ele não teria ido, tá? Comparecido, mas que essa informação foi dada 1 hora antes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas às vezes podem criticar. Ah, mas foi próxima à faixa de Gaza. Por que foi no show? Poderia ser perigoso. Então, eu tô trazendo essa informação que um dos sobreviventes, ele prestou. E ele disse exatamente isso. Se eu soubesse que era próximo, eu não iria. Mesmo tendo toda a segurança oferecida pelo Estado de Israel, tá? Segundo ponto que eu quero trazer aqui também, que seria uma reflexão nossa. Quando você é alvo de alguém, ou de algo, ou de um grupo, ou de uma pessoa, você tem que tomar muito cuidado. Porque por mais que você tenha toda uma segurança, se você se tornou um alvo, sua segurança pode ser quebrada. Então, assim, depois da pandemia, eu não acredito hoje, na minha opinião, eu não acredito num estado 100% seguro, tá? Eu não acredito num país 100% seguro, de uma região 100% segura. Patrícia, eu não acredito, tá? Até com o poderio militar que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, assim, por exemplo, quando você pode criar um sistema de segurança até na informática, até de um programa, pode ser criado um sistema ultra seguro. Esse sistema eu sempre acredito e creio que possa ser quebrado, né? Por um hacker, por uma invasão e tudo mais. Então, se tem alguém com uma ideia muito boa de criar algo que seja seguro, também do outro lado tem alguém com uma ideia muito boa de quebrar aquela segurança. Então, na minha visão, nós não estamos 100% seguros, tá? E nós não estamos 100% protegidos pelo Estado. A real é essa, né? Hoje, ao meu ver, não existe, com relação ao ataque surpresa, ao imprevisto, uma proteção
100% de um estado. Então eu penso muito no Brasil, né? Israel considerado um estado super seguro, aconteceu esse fato. Imagina no Brasil, né? Como que seria? Claro que tem toda uma questão geográfica que eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô trazendo algumas informações pra gente começar a refletir. Ah, Patrícia, mas é um absurdo. Nós temos o exército, nós temos marinha. Ok, Israel também tem, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, assim, não adianta a gente achar que no Brasil isso nunca vai acontecer, isso é muito difícil acontecer. Gente, não é assim que funciona. Ninguém tá 100% seguro de um ataque surpresa, né? Nenhum estado, ele tem hoje, ao meu entender, uma capacidade de entrar na mente de um ser humano, de um grupo de pessoas e, sabe, partir do pressuposto que essa pessoa não vai atacar, ou que esse grupo não vai fazer um ataque. É muito complicado isso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também, tá? Que eu acho importante de achar que isso nunca vai acontecer. Cuidado, gente. Depois da pandemia, nós nunca imaginamos que passaríamos por aquela situação que passamos, né? E acabamos passando por uma situação daquela. Como, por exemplo, essa questão da energia elétrica, que principalmente no estado de São Paulo, não sei se aconteceu em outros estados ou não, que nós ficamos aí, muitas pessoas ficaram alguns dias sem energia elétrica, inclusive sem água, né? Então, assim, a gente não pode confiar 100% nos órgãos, no estado, acreditar e se manter de uma certa forma dependente ao sistema. A gente tem que também se precaver e fazer a nossa parte e adotar alguns cuidados dentro das nossas possibilidades e dentro das nossas condições. Então, isso é um ponto a ser destacado. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, eu ouvi e li, tá? Muitas palavras ofensivas, né? Seja contra judeus, seja contra palestinos, né? E isso me deixou bem triste. Eu tinha visto até um post, né? Um ataque ao hospital em Gaza. E aí não estou aqui para falar se foi de uma nação, se foi de outra, se foi de um povo ou de outro. A questão não é essa. Teve um ataque, eu fiz inclusive um comentário no post. Eu falei assim, mais ou menos isso, tá, gente? Que eu não vou lembrar direitinho o que eu disse. Mas eu disse assim, meu Deus, até quando uma situação dessa, né? Muito triste, gente, tudo isso. Aí uma pessoa respondeu assim: até quando for necessário Israel libertar todos os seus civis. Então ela partiu do pressuposto que foi Israel que fez o ataque ao hospital de Gaza. E que esses ataques continuariam acontecendo até quando todos os civis israelenses, né, feitos de reféns pelo grupo lá, né, o Hamas ou outros grupos também, que existem vários grupos menores também, fossem libertar todos os reféns. E aí eu peguei e respondi pra ele, eu falei, olha, poderia ser talvez um familiar seu que estivesse dentro do hospital, né? E se fosse aqui no Brasil, né? E se, por exemplo, você tivesse um familiar seu sendo atendido no hospital e esse hospital fosse bombardeado? Já parou para pensar? Então eu acho que as pessoas estão fazendo alguns comentários e está faltando empatia, né? Então assim, eu não sou a favor de morte de civis, como eu não sou a favor do que aconteceu em Israel naquele fatídico dia 7 de outubro de 2023, né? Então assim, eu não sou a favor a esse ataque, a morte de civis, né? Eu entendo também a posição do Estado de Israel de querer resgatar, né, os seus civis israelenses, enfim, as pessoas que foram ali sequestradas, provavelmente não há só israelenses ali, né? Então eu entendo sim a postura, até por uma questão de soberania do Estado, uma preocupação também mundial, uma preocupação de isso acontecer mais vezes. Então eu entendo a preocupação e a postura de Israel, né? Por outro lado, eu também entendo a questão palestina, eu também entendo a questão das pessoas que estão morando ali na faixa de Gaza, né? E aí, mas eu achei triste esse comentário dessa pessoa, porque
são civis, gente, entendeu? Então, se tem que existir um ataque, como esse ataque tem que ocorrer? Quais são as medidas, né, para esse ataque? É só um ataque terrestre? Vai haver um ataque aéreo? Um ataque aéreo a gente vai conseguir preservar mais vidas de civis? Porque tem pessoas que não tem nada a ver com a situação, não tem nada a ver com a história, né? Então, por exemplo, eu assisti inclusive uma entrevista no Inteligência Limitada, e muito legal, uma visão que eu não tinha parado para pensar, né, que foi de um comandante, eu não lembro o nome dele agora, mas foi no Inteligência Limitada, e ele trouxe o seguinte raciocínio, que eu achei muito legal. O Brasil atualmente, ele tem mais de 200 milhões de brasileiros, né, a população do Brasil, não brasileiros, a população aqui do nosso território do Brasil, e tem 200 milhões, alguns quebrados aí, mas para arredondar 200 milhões. Em Israel, em torno de 10 milhões. Então, o ataque que aconteceu no dia 7 de outubro era como, em proporções com o Brasil, era como se tivesse ocorrido um ataque em território brasileiro e no dia tivesse em torno de mais ou menos de 30 mil mortos. Então, em termos proporcionais com Israel do que teve, né? Mais ou menos 1.000 e poucos mortos ali. A minha amiga Érica, obrigada, amiga, muito feliz, viu, da sua presença. Então, assim, gente, se você for parar para pensar, é muita gente, né? Então, Israel tá atacando porque foram 1.000 e poucas pessoas. Gente, a questão não é essa, a gente tem que fazer a matemática considerando a população de Israel e considerando se fosse a população do Brasil, né? Quantos que seriam? Aí também eu achei muito legal essa informação, essa reflexão, né, que foi trazida lá no Inteligência Limitada. E aí depois eu comecei a pensar, eu falei, gente, imagina, no estado de São Paulo existe, vamos dizer que exista um grupo, tá? E esse grupo armado, terrorista, enfim, decide praticar um ato de selvageria, tá? Com relação a um grupo de pessoas que está num país X, tá? Tá tendo uma festa num país X. E esse grupo sai do estado de São Paulo, se dirige até uma festa dentro de um estado X e promove um ataque. Triste e lamentável. Esse país que teve lá, né, os seus civis ali, que sofreram um ataque selvagem, ok? Não tô desmerecendo em nenhum momento, decide fazer ali uma retaliação, né? Decide se defender, decide acabar com esse grupo e fala, esse grupo se concentra no estado de São Paulo. E aí emite uma ordem a todos os habitantes do estado de São Paulo. Vocês têm, sei lá, 24 horas, 72 horas para desocuparem o estado de São Paulo. Então, saiam das suas casas, deixem os seus carros. Vocês têm esse período aí, sei lá, 72 horas, 5 dias, o estado inteiro vai sofrer um ataque terrestre e aéreo. E aí, gente? Como será que ficaria? Será que todo mundo iria deixar as suas casas? Seus imóveis, uma vida toda construindo um patrimônio, uma história para trás, porque um estado determinou que você, que mora num outro local, desocupasse em tantas horas. Como que você reagiria, né? Então é uma reflexão que eu acho que tem que ser feito. Na faixa de Gaza, há 2 milhões de pessoas, né? E simplesmente o que ocorreu foi vocês têm que desocupar. Foi isso que ocorreu. Eu não estou dizendo que Israel não tenha o direito de resgatar os reféns. Eu não estou dizendo que Israel não tenha o direito de ir atrás do grupo, né, e realmente aniquilar de uma certa forma essas pessoas, esse grupo, né, ou se for um grupo terrorista, enfim, ou vários grupos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem pessoas, humanos, existem animais que não participaram do massacre do dia 7 e que estão sendo massacrados. Porque é muito fácil pra gente que tá do outro lado
com energia elétrica, com alimento na mesa e com água potável, podendo tomar banho e beber. Muitos de nós ficaram no estado de São Paulo por dias sem energia elétrica e sem água. Imagine pessoas que já faz mais de 30 dias que se iniciou toda essa questão e essas pessoas estão em situações lamentáveis. Então, assim, a gente tem que parar para pensar e de uma forma de empática, né? Com empatia e com amorosidade, se colocar no lugar do outro, né? Eu estou vendo perseguições a judeus e assim, é tão absurdo isso, né? E é tão repugnante como perseguição também aos palestinos, tá? Que não se justifica. Não se justifica, gente. Essas agressões, isso não é justificado, tá? Então, até que ponto a gente tá perdendo o mínimo de amor ao próximo, sabe? De racionalizar essas situações, de falar, tem que matar, tem que invadir. Gente, calma, calma. Tem pessoas que não participaram. Se eu moro no estado de São Paulo e um grupo decide invadir um outro estado, um país, exterminar algumas pessoas, eu não quero ser retaliada, eu não participei disso. Eu não tenho nada a ver com essa situação, com essa guerra. Eu não quero ter que deixar a minha casa, sabe, por algo que eu não participei. Isso é desumano, né? E eu estou vendo vários depoimentos aqui na internet de forma desumana, né? Então eu acho que se a gente não está lá no momento, não participou, não está participando, não está vendo, a gente tem que tomar muito cuidado em externar as opiniões, né? Ou fazer um vídeo, ou fazer um post. A gente tem que tomar um cuidado. Se a gente não pode fazer nada, ou se a gente não sabe fazer nada, ora, sabe, na sua casa, reza. Se você ouve algum familiar, algum parente seu, algum amigo seu trazendo uma visão às vezes de julgamento, ou uma visão assim, sabe, pesada, uma visão negativa, uma visão com falta de amor, com falta de empatia com o próximo, e você tem essa liberdade, pede para ele se colocar no lugar do outro, pede para que ele raciocine, pede para que ele faça uma reflexão. Só pare para pensar, fala, será que faz sentido o que realmente está sendo dito? Você que está assistindo aqui, está ouvindo, ou que vai assistir ou ouvir depois, faz sentido o que eu estou dizendo? Será que é uma reflexão, é algo a ser considerado, né? É aquela coisa, né? Eu lembro quando eu fui criança e às vezes eu começava a brigar com meu irmão, e minha mãe chegava na hora de separar e falava assim, eu falava, mãe, é ele, ou meu irmão é ela. Minha mãe falava, eu não quero saber quem tem razão, eu quero que vocês parem essa briga. Eu não quero ver dois irmãos brigando. Eu não quero ver isso. Parem com isso, né? Então é nesse sentido que eu tô trazendo aqui a live, essa reflexão, sabe? Ai, porque fulano, ai, porque a questão geográfica, ai, porque é uma questão bíblica, ai, porque é uma questão de território, sabe, gente? Realmente algo a ser considerado? Ok, mas assim, sabe? Parem com a briga, parem de matar pessoas que não tem nada a ver com isso. Até quando vai continuar essa situação? Então tivemos Rússia e Ucrânia, não aprendemos nada. Agora estamos tendo Israel e a faixa de Gaza, outros países entrando também em discussão, sabe? Até quando? Né? Então, assim, cada um tem o seu ponto de vista. Só que não justifica vidas inocentes pagarem por esse ponto de vista, né? Então, até quando você vai defender um ponto de vista em que tem pessoas morrendo, né? Ai, Patrícia, mas não tem como você lá invadir de forma só uma invasão terrestre, sem ser uma invasão aérea. Nós podemos perder muitos soldados, né, israelenses, nós podemos demorar muito, isso vai ter uma questão geopolítica envolvida. Ok, gente, mas e aí essa questão dos civis sendo mortos, né? O que acontece? Qual é o número de mortos, né? Tem crianças, tem pessoas que precisam de um hospital, de um atendimento, não estão tendo um atendimento digno, não estão tendo alimento para se alimentar, né? Não estão tendo uma defesa, e para quem essas pessoas vão gritar?
sabe? É desesperador, porque para quem que você vai gritar? Para quem que você vai pedir ajuda? Né? Pessoas vivendo em condições subhumanas. Por outro lado, eu penso, né, nas pessoas também que moram em Israel, né, nas pessoas que tiveram seus familiares e têm os seus familiares que foram feitos de reféns e que não sabem ainda se essas pessoas foram mortas, se estão ainda em cárcere privado ou não. Imagina o desespero dessas pessoas que estão tendo seus familiares dessa forma. Então a gente tem que começar a refletir sobre tudo isso, né? Claro, fazer a nossa parte, fazer as nossas orações, cada um tem a sua linha aí a sua religião, o seu caminho espiritual. Eu vejo muitas pessoas que se dizem religiosas hoje aqui na internet, muitas pessoas que se dizem espiritualizadas na internet, defendendo um ponto de vista com uma agressividade na fala, e até me questiono realmente se essas pessoas são religiosas, né? Qual é a fé que elas pregam, né? Porque é com tanta raiva, é com tanto ódio, né? E eu vejo que os grandes seres que passaram pelo nosso planeta, seja Jesus, seja Buda, enfim, a mensagem sempre foi de amor, foi uma mensagem de não julgamento, foi uma mensagem de empatia. Nunca foi uma mensagem de tá certo, tem que invadir, ou é tal território, ou não é, ou é uma questão religiosa. Gente, a mensagem básica não é essa. Essa não é a base que a gente tem que ter, sabe? De amor, de respeito realmente ao próximo. Então a gente tem que começar a refletir, tem que começar a trabalhar essa questão dentro dos nossos lares, né, para os nossos filhos, as pessoas que moram com a gente, começar a raciocinar nesse sentido. Porque hoje, se eu vejo uma pessoa com uma comunicação extremamente violenta, falando que é a favor, que tem que fazer isso, e essa pessoa é um pai de família, uma mãe de família, qual que é a mensagem que ela tá levando pro filho dela? Né? Qual que é a mensagem? Então, assim, a gente tem que parar para analisar. Eu não tô defendendo um ou outro lado. Eu não defendo aqui um ou outro lado. Eu defendo que civis parem de ser mortos. É isso que eu tô falando, né? Porque, assim, é complicado. Por um lado, claro que é ótimo, né? Eu pelo menos que falo aqui do Brasil, a gente não passou por uma situação de invasão de um outro estado no nosso território, um país, né? Eu, pelo menos, desde a época que eu nasci até hoje, eu não me recordo de nenhum país ter invadido aqui o Brasil, e eu ter sofrido uma situação ou um momento de guerra, sabe? Tem pessoas que nasceram durante a guerra, tem pessoas que, desde pequeno, eles cresceram num ambiente bélico, de guerra. E muitas vezes você conversa com essas pessoas e você vê o ódio que elas falam e a raiva que elas falam, né, do estado vizinho ou do estado que invadiu. E pra gente pode ser difícil isso, ou a gente acha um absurdo porque a gente não viveu aquela realidade, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado, porque hoje eu imagino um soldado que ele é morto em combate, e esse soldado, ele deixa uma pessoa, a sua esposa, deixa os seus filhos, qual que é a lembrança? O que esses filhos que tiveram o pai soldado morto por um soldado de um outro país, qual é a mentalidade dessas crianças, né? Será que elas vão desenvolver uma raiva, um ódio? Eu penso muito sobre isso, né? Como, por outro lado, você tem também a questão das pessoas, né, que lutam em nome do Hamas e que estão sendo mortas, né? Elas vão deixar, muitos podem ter filhos, elas estão sendo mortas hoje. E esses filhos, como que eles vão crescer? Qual que é a mentalidade? Vocês entendem o que eu tô querendo trazer aqui? Porque é um ciclo, né? Que parece que não tem fim. Então hoje você pode matar o criminoso e ele ter um filho, ele vê o pai dele sendo morto e amanhã é ele que vai levantar a arma. É ele que vai atacar amanhã, ou não.
Pode ser que não, né? Mas assim, é muito complexa essa questão. E a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Então nós queremos parar com isso, nós queremos conter. Qual é a forma inteligente de conter essa situação? Né? Será que realmente é uma invasão? Será que não é? Como eu disse no começo do vídeo aqui, né? Eu não estava ali no dia do evento, eu não moro em Israel, eu não moro na faixa de Gaza, e qualquer pessoa que não mora ali em Israel, não more na faixa de Gaza, não more naquela região, que não esteja naquela região, eu penso que não tem a total propriedade para falar de um lado ou outro, porque ela não convive, ela não vive, ela não sabe a realidade daquela sociedade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente pode fazer aqui realmente é trazer, né? É parar para escutar, para ler e olhar os dois lados dessa situação, se é que existem só dois lados, né? Analisar e levar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, né? Uma mensagem não violenta. É isso que a gente tem que procurar fazer. Sabe, gente? É sobre isso que eu penso, né? Trazer um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito, um pouco mais de amor, um pouco mais de se colocar no lugar do outro, né? De parar para pensar. Talvez para algumas pessoas seja muito difícil, né? Se colocar no lugar do outro. Talvez elas nunca tenham feito esse exercício, né? E por isso que tem tanta violência na sua fala, tanta raiva, tanto ódio, né? Só que não é isso que a gente tem que trazer, né? A gente tem que pedir para as pessoas começarem a refletir, começarem a se colocar no lugar. É nesse sentido, tá bom, gente? Então, eu já disse aqui o que eu tinha para dizer na nossa live de hoje, domingo. Todo domingo tem live aqui, tá? Como eu disse pra vocês, eu não sei às vezes o horário, eu não marco horário, porque final de semana, gente, a gente tem as coisas pra fazer também, né? Eu tenho as minhas coisas aqui em casa pra poder organizar durante a semana. Às vezes a minha alimentação eu gosto de deixar preparada pra durante a semana, então toma tempo, né? Quem faz essa mesma coisa que eu faço, procura o final de semana para organizar a vida, sabe do que eu tô dizendo. Obrigada por todos vocês que participaram da live. Eu peço gentilmente para que, se alguém quiser trazer aqui também uma consideração que seja relevante de uma forma educada e respeitosa, por favor, a live vai ficar salva, então você pode colocar nos comentários aqui. Se tiver sugestão de live também pra gente bater um papo, pra gente refletir sobre algumas questões, eu fico muito feliz, fico muito agradecida. Obrigada a todos que participaram. Amiga Érica, obrigada pelo seu comentário agora, a todos que comentaram. Um super beijo pra vocês. Um excelente final de domingo, um excelente início de semana pra todos, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo domingo, a nossa próxima live. Obrigada. Um beijo.